Meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Hoje, em 1 Samuel capítulo 25, nós vamos ver a questão da impulsividade. Como isso muitas vezes é perigoso, né? Como precisamos tomar muito cuidado nas nossas tomadas de decisões. Às vezes, uma pequena decisão pode levar a uma grande destruição e depois vermos a pagar um alto preço. Estamos novamente falando da história de Davi, um homem até então tendo sempre a direção de Deus, sempre consultando a Deus para aquilo que vai fazer. Aqui no capítulo 25, vamos pensar assim, como diz alguns, Davi meio que sai do trilho, né? Davi meio que no momento de revolta, no momento de nervosismo, porque até então ele tinha protegido os pastores e o rebanho de Nabal, né? Ali no momento que ele estava, ele protegeu, ele guardou. Isso era muito comum acontecer, haver essa junção de proteção. Até então não cobrava nada. No dia da tosquia, quando ia tosquiar, e ali tirava algumas ovelhas para o abate, para consumo, era comum eles irem também e falar: olha, o que tem para mim, né? Eu te ajudei. É como se fosse o momento do pagamento, mas algo que seria voluntário. As pessoas faziam com muita naturalidade porque havia feito bem, Davi havia feito bem para Nabal. Mas, como o próprio texto vai dizer, Nabal é um homem tolo, um homem que não pensa para falar, um homem que é muito egoísta, só pensava em si. E pelo contrário, ele diz que quando, né? Ele é mentiroso porque ele sabia que havia cuidado, ele sabia, só que ele não, vou tirar o meu para dar para alguém, por quê? Né? Então ele não faz isso. E quando essa notícia chega para Davi, quando isso chega até Davi, Davi, vamos dizer assim, fica muito revoltado com a situação. Ele entra numa situação crítica e nós percebemos que nem sequer ele consulta ao Senhor. Pelo contrário, ele sai e fala: vamos lá, então se é assim, vamos nos vingar. Ele vai ver o que é bom, né? Vamos ver assim, como diz o velho ditado, vai ver o que é bom para tosse. Então ele não consulta o Senhor, não pergunta o que o Senhor, o que é para ele fazer. Ele simplesmente sai em direção para se vingar, sai em direção para satisfazer também o teu ego. Assim como Nabal age de uma forma muito prematura, com ignorância, com falta de conhecimento, falta de sabedoria, com Davi não é diferente. Com Davi não é diferente. Davi também, naquele momento de impulso, naquele momento de nervosismo, podemos dizer assim, ele toma as atitudes sem pensar nas suas consequências e parte até Nabal. Só que aí entra a mulher de Nabal, Abigail, e ela muda um pouco a situação. Ela entra, né, no meio da situação, ela entra no meio da questão e fala: Senhor, não faça isso, não faça isso. Né? E ali ela apazigua todas as situações, ela apazigua as questões, ela assume a culpa e vamos dizer assim, tudo fica bem. Bem, entre aspas, porque poucos dias depois o Senhor fere Nabal por aquela situação que ele tinha feito, por aquela questão que a qual ele havia trabalhado de uma forma, vamos dizer assim, muito inconsequente, da forma que ele havia agido com Davi. Então nós pensamos aqui, nós podemos tirar uma lição para nós desses três personagens, Davi, Nabal e Abigail. E pensarmos dos três, qual nós somos? Aquele que responde de qualquer forma, de qualquer sentido e simplesmente respondeu, eu estava nervoso e eu respondi, né? Não tem uma consciência, não tem uma. Peraí, deixa eu respirar primeiro, né? Deixa eu respirar para responder, pensar duas, três vezes, né? Ou somos como Davi, já tem uma reação de imediata também diante daquilo que fala, temos a reação de imediata. Lembrando, Davi era um homem de Deus, né? Isso pode acontecer. Até alguns estudiosos vão dizer que todos nós temos um pouco de Nabal dentro de nós, que às vezes um pouco egoísta, e também às vezes um pouco dessa atitude de Davi, de querer reagir de uma forma muito extrema, sem parar e sem avaliar. Então existem esses dois homens, e no meio existe essa mulher, Abigail, ela que vem e apazigua a situação. Tanto que Paulo vai dizer, né, que nós somos chamados para sermos pacificadores diante da situação, porque ela poderia deixar: olha, vai lá e resolve. Só que se Davi vai lá e resolve, quantos inocentes iriam morrer? Quantas pessoas que de repente não teriam culpa daquilo? E é o que eu penso, que, né, nessa meditação, é isso, que de repente
numa atitude extrema, numa atitude sem pensar, numa atitude simplesmente para defender os nossos direitos. De repente, pessoas que estão ao nosso redor podem pagar um preço sem ter nada a ver, sem realmente dever nada. Né? E às vezes, tanto como Nabal como Davi, né? Homens inocentes iriam pagar o preço por isso. Mas aí vem Abigail, direcionada pelo Senhor, agindo pelo Senhor, e ela apazigua. E o Senhor entra com provisão, o Senhor entra com providência e fere Nabal diante daquilo. Então, a melhor situação é muitas vezes engolir o nosso orgulho, engolir os nossos desejos e esperar em Deus. Esperar que Deus possa agir, Deus possa mover, e Deus vingou Davi. Então, que nessa manhã, nesse dia, nós possamos pensar dessa forma, possamos pensar nisso. Como nós temos agido? Temos realmente esperado Deus agir, esperado Deus mover, ou muitas vezes nós queremos mesmo do nosso jeito, vamos fazer do nosso jeito e muitas vezes não é a melhor atitude, não é a melhor questão. Então, que possamos pensar mesmo assim como Davi, sendo direcionado por Deus, mas um simples momento leva ele a uma atitude muito extrema que poderia causar grande danos. Mas Deus também entra com provisão através de Abigail. Que possamos pensar nesse dia. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos com Deus.